CNN Arena, estamos de regresso. O Presidente da República enviou para o Constitucional a nova lei dos estrangeiros depois de ouvidos os partidos em Belém. Marcelo não conseguiu esclarecer as dúvidas e remeteu o diploma para os juízes do Palácio Raton. Parece que a lei pode ter sido feita à pressa e as críticas vão para o Governo e o Chega. Autores e padrinhos das novas medidas. Do PS chega o aplauso para a decisão de Marcelo. Do lado do Governo é inabalável a confiança. O diploma cumpre a Constituição e vai passar. Marcelo, de viva voz, deixou hoje no ar uma frase enigmática. Um dia depois de ter enviado esta lei para o Constitucional, diante do Presidente de Angola, em Belém diz que precisamos uns dos outros e sabemos que só temos a ganhar em tratar-nos bem. Os governantes passam, as leis passam, mas os povos ficam. Ficam. E nós necessitamos uns dos outros e sabemos que só ganhamos em tratar-nos bem, uns aos outros. Porque quem trata mal é maltratado. E, sobretudo, perde a oportunidade de tratar bem. E por isso tratamos-nos bem. E gostamos uns dos outros. Aquilo que se diz muitas vezes, e em Angola diz-se muito, é estamos juntos, estamos mesmo juntos. E estamos juntos para sempre. Não é uma questão de conjuntura, de estado de alma, de momento, de inspiração. Será que vai passar a lei ou não? Vamos tentar perceber os contornos e analisar as reações com Paulo Machos, deputado do LIVRE, Patrícia Almeida, do Chega, Filipe Santos Costa, comentador da CNN, Miguel Pinheiro, comentador também da CNN. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia Almeida, como é que olha para as críticas do Presidente? Esta foi uma lei feita a martelo? Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. Como é óbvio, não foi uma lei feita a martelo. Não é a primeira vez que existe celeridade na aprovação de leis na Assembleia da República e, portanto, as críticas que estão aqui a ser colocadas e, como há pouco ouvi falar, entre o pai e o padrinho desta lei, não são críticas que sejam verdadeiras, desde logo porque as audições que estavam previstas serem feitas, ou que os partidos à esquerda falam como sendo essenciais para a aprovação desta lei, não passam de normas dilatórias para atrasarmos o processo de aprovação da lei dos estrangeiros. Para além disso, o atraso na aprovação desta lei mais não faria também do que uma correria ao pedido de mais atestados de residência e, portanto, continuaríamos com esta política de portas abertas que nos trouxe àquilo que temos hoje em Portugal e que, curiosamente, e aproveito desde já para falar sobre isto, que um dos jornais semanários desta semana diz que os serviços públicos colapsaram com o aumento de imigrantes. Portanto, não é o Chega, nem são os partidos que aprovaram esta lei. É o Nascer do Sol que avança. É o Nascer do Sol, exatamente. É a capa do Nascer do Sol. Portanto, não é o Chega, não são os partidos que aprovaram a lei de estrangeiros que o dizem, são os factos. E, portanto, de todo estarmos a falar numa lei feita à pressa, e numa lei que não cumpra sequer a constitucionalidade. Até porque o Sr. Presidente da República pede a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional acerca desta lei, manifestando dúvidas concretamente em pontos específicos, nomeadamente no reagrupamento familiar e no número de recursos que é suposto fazer à AIMA, ou que podem posteriormente ser feitos à AIMA. E o que eu pergunto é, tem dúvidas em relação ao reagrupamento familiar e o que é preferível? Mandar vir as famílias, mandar vir as crianças para Portugal sem os que cá estão terem condições para receber a família e para receber as crianças, sem terem casa, sem terem trabalho estável, sem terem condições para as receber. Eu sou autarca em Loures. Há semanas recebemos e vimos todos o que se estava a passar em Loures com crianças a viverem em barracões alugados, em quartos alugados, com os pais, e essas crianças viviam com baratas, viviam com ratos, porque os pais estavam cá, muitos deles imigrantes. Ouvimos-los também a dizer... As pessoas continuam a viver nessas condições, só que agora com essas casas ou essas barracas, como me disse, demolidas. Houve dignidade no tratamento que foi dado a este caso. Eu aproveito para lhe fazer esta questão porque... E bem. Foi você que trouxe, Patrícia, esse assunto aqui para o Arena. Ponto número 1.
As barracas têm que ser demolidas. Ninguém pode viver em barracas e não podemos continuar a fomentar as construções ilegais, porque senão estamos a dizer que somos a favor das construções ilegais, somos a favor das barracas e somos a favor de ter pessoas a viver em condições subhumanas. Aquilo não é humanidade em lado nenhum. Depois, quando as barracas, no caso concreto... Mas há casas que são construídas ilegalmente com melhores materiais e de forma mais condigna. Estamos a falar de barracas. Se estão ilegais, não podem ser construídas. Eu estou a dizer que nem sempre são mandadas demolir. Imagina um prédio sem um licenciamento próprio e com melhores materiais não são demolidos. Nem sempre são mandados demolir, mas se estiverem ilegais, é postura do Chega que se estiver ilegal nem sequer deve de ser construído. Portanto, o que estamos a fazer ao aceitar que qualquer construção ilegal seja feita, seja uma casa abarracada, seja nessas condições que está a dizer... Cumprir a lei, não independentemente estamos a cumprir de quem seja o ocupante da habitação. Independentemente de quem seja, quer seja legal ou ilegal. Patrícia, porquê é que não há esses pedidos a entrar no país? Porque não há esses pedidos, não sei. Agora, o que é facto é que o que temos não pode continuar. E o Paulo há pouco dizia, palavras dele, temos que ter um debate calmo e sereno sobre este assunto. Mais calmo e sereno do que fomos até agora é completamente impossível. É completamente impossível. Aumentou... Absolutamente ridículo. Não é. Desculpe no lá, Parlamento Paulo, nem debate houve. Desculpe lá, Paulo, mas a situação que temos atualmente é um aumento brutal de tráfico de seres humanos, um aumento do crime de apoio e auxílio à imigração ilegal. O nosso país passou de 2017 a 2024, quadruplicou o número de estrangeiros a viver em Portugal. Desses, muitos deles estavam ilegais. Os dados que saíram... Estavam ilegais. A AIMA é que não tinha capacidade administrativa para dar seguimento aos processos, o que é completamente diferente. Mas nós não podemos receber a AIMA é que não toda tem a gente, capacidade Paulo, administrativa. Nós não podemos continuar a receber toda a gente. Mas não é isso que está em causa. Nós não temos capacidade para receber toda a gente. A manifestação de interesse já foi revogada. Nós não podemos continuar a não é isso ser que está em causa aqui. De redes de tráfico de pessoas. Não é isso que está em causa aqui. Continuar. Aquilo que está em causa aqui é separar famílias. O livro continua. Patrícia, quem é que deve então entrar no país? No país com que peso e com que medida? Com que peso e com que medida, e o Chega já apresentou essas propostas concretas. Nós consideramos que neste momento temos, por exemplo, falta de trabalhadores de nível e de caracterização superior, diria. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, em médicos, em outros profissionais qualificados que temos de facto falta. E por isso nós falamos nas cotas de imigração e inclusive defendemos que hajam... Os dados mostram-nos de outros setores, nomeadamente operários de construção civil, motoristas de autocarros. Exatamente. Está a falar é um facto. Agricultores, restauração, hotelaria. Agricultores também, mas sobre os agricultores... Nada disso são altamente especializados. Sobre os agricultores e sobre as outras profissões que estavam a falar, são também profissionais mais suscetíveis de estarem sujeitos a redes de tráfico humano e por isso deve haver controle. Isso não é preconceituoso? Não é preconceituoso, é factual. Não é preconceituoso, é factual. Se formos ver as pessoas com menos instrução, são as pessoas também mais suscetíveis. Um agricultor ou um operário da construção civil terá mais propensão para o crime do que alguém com qualificações de ensino superior. Está a pôr palavras na minha boca que eu não disse. Não, estou a perguntar-lhe, Patrícia. Eu não lhe falei em crime, eu disse em redes de tráfico ilegal de pessoas. Mas isso não é um crime? Não, é um crime dos traficantes, não dos imigrantes. São vítimas desses crimes. Os imigrantes são as vítimas desses crimes. Eu não estou a dizer, não estou a dizer que são os imigrantes. São vítimas, é isso. Exatamente. Não os criminosos. Exatamente. Porque nós colocamos na boca do Chega palavras de como o Chega não gosta dos imigrantes, o Chega não gosta de pessoas que trabalham em profissões menos qualificadas, como já demos aqui o exemplo. A questão não é essa. A questão é que o que nós vemos hoje em dia, por exemplo, nós temos, e já falámos várias vezes nesta situação, em como tínhamos os mariscadores na margem sul do Tejo, na zona do Samoco, a viverem em abrigos para porcos. Isto não é humanidade. Isto não são condições para darmos às pessoas. E isto não é de todo também populismo. E como é que estas regras vão melhorar isso? É que estas regras não vão melhorar isso. Até porque já há obrigações na lei de ter meios de subsistência. Temos que começar por algum lado. Mas é que esta lei só vai separar famílias. É a única coisa que vão conseguir com esta lei. Não, esta lei não é só reagrupamento familiar. Esta lei é muito mais do que reagrupamento familiar. Mas é muito mais do que isso. É mais do que isso. E principalmente o controle e até a nova polícia que vai ser criada no controle das fronteiras poderá também ajudar. Temos é que começar por algum lado. Não podemos continuar a estar na situação
em que estamos. Da Câmara de Louros, que aparentemente o Chega acha muito bem que deita abaixo barracas. Estas são um bocadinho melhorzinhas. Têm tijolos, têm tinta, estão pintadas. Não conhece a história das Auges. Conheço. Não me vai ensinar. Não me vai ensinar. Sei, por acaso... é quem mora? Não. A diferença não é quem mora, Paulo. Não me tires palavras. Sim, mas não era agora esclareça-me isto, porque eu sei quem mora nas Auges, mas esclarece-me qual é a diferença. A diferença de quem mora nas Auges, aquelas Auges, a maior parte foram construídas e cresceram com retornados que vieram das ex-colónias para Portugal e que se instalaram à volta do aeroporto porque não tinham outro sítio onde morar. Portugueses que vieram das ex-colónias, não tinham outro sítio onde morar e que cresceram nos seus bairros. Portanto, os portugueses podem construir casas ilegais, os imigrantes não podem ainda que estejam não ilegais, mas irregulares, porque a AIMA ainda este ano está a dar conta de processos, deixe-me acabar, está a dar conta de processos que entraram palavras na em minha 2017. Boca. Deixo acabar se não puser palavras na minha boca. Não ponho palavras na sua boca se estiver a fazer uma pergunta. E, portanto, da sua boca saem as suas palavras. Da minha saem as que eu entendo. Exatamente. Porque, por exemplo, a minha filha mais pequena andava na escola e brincava na língua local do país. Exatamente. Isso fazia aprender. Vocês não querem que os filhos de imigrantes vão para as creches. Nós não queremos, porque inclusive nas escolas é fomentado não o ensino de português, mas que os alunos aprendam as matérias nas suas línguas maternas. Não. Aqui em Lisboa. Não. São coisas completamente diferentes. Está a misturar duas coisas completamente diferentes. Uma coisa que atestam isso, inclusive temos turmas. Nós estamos a chegar ao fim do nosso não temos sequer um português nas turmas. Mas o português é ensinado e faz parte do programa. Tem alunos portugueses que não têm vagas nas escolas públicas e então... voltamos ao mesmo ponto. Por vocês, os estrangeiros não entram nas... Portanto, os estrangeiros, as crianças estrangeiras não podem andar na escola porque vocês não deixam. Enquanto houver um português que não tenha vaga na escola pública, não. Mas repare, mas acabou de dizer que precisamos de imigrantes. E não é os imigrantes altamente qualificados. Precisamos de imigrantes em toda a escala de produção. É que perante os números... Mas quais números? Todos. Os números do INE, os números do Instituto... A sobrecarga do SNS é falso. Isso é falso. Desculpa. É falso. Está a dizer então que o estudo da IGA, salvo erro, dizia que atendimentos no SNS... Tem uma notícia falsa na sua capa. O Chega a defender uma notícia de um jornal? Então, afinal, já acreditam na comunicação social? Não é tudo fake news? Eu acredito no que está escrito. Vamos só tentar ouvir, só dar uma palavra à Patrícia Almeida, só para responder. Temos apenas um minuto. Quero só responder à questão das só fazer uma pergunta, porque perante tudo isso... Eu há pouco fazia-lhe a questão sobre essa questão das casas, porque parece que a lei, isto segundo o que o Chega defende, tem dois pesos e duas medidas, dependendo se estamos a falar de imigrantes, estamos a falar de cidadãos portugueses. E é bom clarificar, nós estamos a falar de dois pesos e duas medidas. À data de hoje, qualquer casa que cresça ilegal não pode crescer ilegal, tem que respeitar a lei. Aquilo que queremos trazer aqui para debate, e eu conheço bem as auges em Loures, inclusive temos a maior auge da Europa, que é da Portela da Azóia, em Loures, que foram auges que cresceram, como eu disse há pouco, com os retornados que vieram das ex-colónias nos anos 70 e no início dos anos 80 viver em Portugal. São auges que estão implementadas há muitos anos com portugueses, são bairros enormes. Com portugueses. Portanto, o que interessa é quem vive lá. O bairro do Talude também não apareceu agora. O bairro do Talude também não apareceu agora. Não apareceu agora. Então, a partir de quantos anos é que lá tem que estar o bairro? O bairro do Talude cresceu agora e era no bairro do Talude. Paulo Moacho, muito obrigado. Patrícia Almeida, Filipe Santos Costa, Miguel Pinheiro, foi um gosto recebê-los aqui neste CNN Arenas. Esperemos ter esclarecido algumas das dúvidas dos nossos espectadores.